o atual bicampeão do fim de semana All-Star, de políticos como Biden, que ficam estranhamente imóveis, como se alguém tivesse apertado pause, até pessoas flagradas congeladas no meio de alguma tarefa sem explicação. Van Guthrie estava dizendo que Lionel Richie a fazia lembrar os bailes do ginásio quando isso aconteceu. Esses momentos parecem menos acidentes e mais vislumbres de algo que não deveríamos ter visto. Então venha junto, porque depois de ver esses clipes, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Lady Gaga. Eu sei, garoto, isso me lembra o tempo da escola. Lady Gaga, conhecida por seu canto poderoso, ficou ainda mais famosa depois de um incidente estranho. Após um show, enquanto se preparava para ir embora, cercada por fãs, algo bizarro aconteceu. Ela começou a agir de maneira incomum, movendo-se lentamente com os olhos fechando às vezes. Ela caminhava até o carro de forma estranha, quase robótica, como se estivesse fora de controle. As câmeras registraram tudo. Algumas pessoas sugeriram que ela poderia ser um ser reptiliano, mostrando sinais por meio de seu comportamento bizarro. O que realmente aconteceu continua um mistério, mas para quem assistiu foi definitivamente perturbador. Ônibus vazio. Ônibus vazio do jeito que eu gosto. Um ônibus escolar seguia normalmente pela estrada, mas, de repente, a câmera dentro do veículo capturou algo inacreditável. Os estudantes desapareceram. Não apenas um, todos desapareceram. As mochilas ficaram, mas os assentos estavam vazios. O motorista entrou em pânico, parou o ônibus, sem saber o que acabara de acontecer. Alguns acreditam que o ônibus acidentalmente cruzou um tipo de falha de teletransporte, uma pequena fenda no espaço-tempo que se abriu por um segundo, enviando os alunos para algum lugar distante sem que ninguém percebesse. O que aconteceu com eles? Será que foram transportados para outro lugar ou outro tempo? Gêmeos congelados. Eles parecem cães idênticos e estão congelados. Não. Como isso é possível? Banho de praia se tornou algo surreal quando banhistas avistaram algo estranho numa praia australiana. 2 cachorros parados, completamente imóveis. Sim, isso mesmo. Totalmente congelados. Parecia que o tempo havia parado só para eles, enquanto tudo ao redor seguia normalmente. As ondas continuavam, o vento soprava e as pessoas andavam normalmente. Era uma cena tão estranha que os banhistas ficaram observando até irem embora, tentando entender o que tinham visto. Uma falha na Matrix? Bem, era isso que parecia. Estátua presidente. Um vídeo mostra Joe Biden parado em frente à Casa Branca. Parecia que ele estava assistindo a um concerto, mas na verdade ele estava completamente imóvel. Um sorriso fixo em seu rosto, corpo e expressões totalmente parados. Depois de um tempo, ele voltou ao normal. No começo, ninguém ao redor notou, mas mais tarde, o momento viralizou. O governo negou qualquer coisa incomum, mas quem viu acredita em outra coisa. Alguns disseram que ele tem superpoderes. Outros acreditam que ele pode ser um alienígena, apenas assumindo a forma de Joe Biden. Um grupo de amigos caminhava pela rua tarde da noite quando um deles jogou algo para o alto. Mas, em vez de cair, o objeto desapareceu diante dos olhos deles. Ficaram ali, chocados, tentando entender. Era como se o objeto tivesse escorregado para outra camada da realidade, uma que não deveríamos ver. Mais estranho ainda, logo após o desaparecimento, uma pequena esfera brilhante apareceu e flutuou lentamente. Seria alguma forma de energia se movendo entre mundos, pegando o que encontrasse pela frente? Aquela noite, os amigos perceberam que tinham presenciado algo além do nosso mundo. Transmissão pausada. Bicampeão do All-Star Weekend, Shaquille O'Neal estava ao vivo em um canal de notícias quando algo muito estranho aconteceu. No meio de uma conversa, ele congelou, com a boca aberta, como uma estátua presa no tempo. Os outros apresentadores não perceberam e continuaram a falar como se nada estivesse errado. Mas a câmera registrou tudo. O vídeo viralizou rapidamente.
Rumores se espalharam de que o estúdio pode ter sido afetado por uma distorção espacial, um tipo de falha na realidade. Assim que passou, Shaq voltou ao normal, e o programa continuou como se nada tivesse acontecido. O episódio o tornou ainda mais famoso, alimentando teorias e debates sem fim. Trabalhadora desaparecida. No dia 14 de outubro de 2023, durante uma entrevista ao vivo em um avião que estava verificando o ar, algo estranho aconteceu. A câmera capturou uma passageira pegando seus pertences e conversando com uma funcionária, mas, ao passar por trás dela, a funcionária simplesmente desapareceu. Tudo foi registrado pelas câmeras. A passageira nem pareceu perceber, e todo o resto ao redor continuava se movendo normalmente. Mas, por uma fração de segundo, algo interrompeu o fluxo do tempo. Foi uma falha no sistema? Ou será que ela escorregou por uma brecha no próprio tempo? Cantor congelado Kodak Black, um cantor americano, participava de um podcast quando algo estranho aconteceu. No meio de uma conversa, ele congelou completamente, sem mover um músculo, nem mesmo os olhos piscavam. Por um momento parecia possuído, ou talvez um alienígena disfarçado. Alguns até especularam que ele era um metamorfo. Depois de um tempo, ele voltou ao normal, mas os debates e teorias já estavam espalhados pela internet. Saída silenciosa. Uma câmera de segurança em um aeroporto movimentado capturou algo que deixou todos em choque. Passageiros estavam em fila para o controle de segurança. Tudo seguia normalmente. Até que, de repente, uma garota simplesmente desapareceu. Um segundo, ela estava ali. No outro, sumiu. A menina que estava atrás viu tudo. Seu rosto se encheu de pânico. Poderia ser uma falha da câmera ou algo maior. Alguns acreditam que ela foi teleportada para outro lugar. O vídeo era real, mas a explicação, um mistério. Sinal oculto. Um clipe que viralizou recentemente mostrou algo estranho durante um programa de TV ao vivo. Uma mulher, que falava calmamente instantes antes, se tornou o centro das atenções. Seus olhos começaram a piscar rapidamente de forma quase antinatural. Suas expressões faciais se distorceram em algo bizarro, impossível de ignorar. Muitos espectadores acreditam que ela não era humana, talvez um ser reptiliano mostrando sua verdadeira natureza. Outros acreditam que ela possui poderes especiais, algo que definitivamente não pertence ao nosso mundo. Tempo travado. Um incidente estranho foi relatado por moradores de uma rua tranquila. Eles viram um homem parado no meio da estrada, mas ele não se movia. Sua postura era esquisita, como se estivesse congelado no tempo, uma perna à frente da outra. Parecia que ele estava andando, mas foi congelado no meio do passo. Era como um truque de mágica, mas na vida real. Os moradores filmaram a cena e compartilharam online. Logo surgiram teorias. Seria uma falha na Matrix? Uma fenda na realidade? E se todos nós estivermos presos numa simulação? Voo em loop. Um incidente estranho ocorreu em um avião na China e viralizou na internet. Um homem acordou de repente, em pânico. Ele disse que estava preso em um loop temporal e que essa era a 6ª vez que passava por isso. Em todos os ciclos anteriores, o avião havia caído. Agora, ele estava aterrorizado, dizendo que essa era a 7ª vez e que cairia de novo. Ele gritava, pedindo para abrir a porta ou pousar o avião imediatamente. Passageiros ficaram confusos e começaram a filmar. Especialistas disseram que ele pode ter revivido um trauma ou memória recorrente. Mas e se fosse verdade? Esquilo surgido do nada. Em uma rua residencial, moradores se depararam com algo sem explicação. Algo simplesmente apareceu no meio da rua e estava se movendo, ou seja, era vivo, era um esquilo. Mas de onde ele veio? Aparentemente ele surgiu do nada. Alguns disseram que parecia que um portal oculto havia se aberto, deixando o animal passar. Outros acreditam que o tempo avançou tão rápido que ninguém viu o movimento.
Um verdadeiro glitch na Matrix? Lixo flutuante. Em um mercado, uma pessoa jogou um pedaço de lixo na lixeira, mas de forma estranha, o lixo não caiu. Ficou flutuando no ar, parado. A pessoa ficou ali, tentando entender o que estava vendo. O resto do lixo estava normalmente dentro da lixeira. Talvez aquele lugar estivesse com algo fora do comum, como se a gravidade ou o tempo ali não estivessem funcionando por um momento. O lixo ficou suspenso por alguns segundos, como se o mundo tivesse dado uma pausa. Bolinha desaparecida. Uma mãe filmava sua filha brincando com uma bolinha e um bastão. Tudo parecia normal, até que a menina se abaixou para pegar a bolinha, e ela desapareceu. Um segundo estava lá, no outro, sumiu. A mãe procurou por toda parte, mas nada. Alguns acreditam que houve um deslocamento no tempo, talvez até um retrocesso, como se a bolinha tivesse voltado para sua posição original na árvore de Natal, sem que ninguém percebesse. Era como se o momento nunca tivesse acontecido, um mistério inexplicável. Um vídeo viralizou após um morador compartilhar algo inacreditável. Ele encontrou um espelho na beira da estrada com desenhos estranhos. O que aconteceu a seguir chocou a todos. Ele passou pelo espelho como se fosse mágica e se viu em outro mundo. Era como entrar em outra dimensão. O espelho era só um reflexo, ou uma porta para um mundo escondido. A maior pergunta é: será que mais alguém sabia disso? O mistério permanece sem resposta. Gato congelado. Um dono de casa saiu de casa e viu algo que o fez parar imediatamente. Ele avistou um gato. E você pode pensar: um gato? O que tem de especial nisso? Espere um pouco. Era realmente um gato, mas ele estava congelado. Isso mesmo, o gato estava segurando uma torneira de água, como se estivesse tentando beber, mas não se mexia. A água continuava saindo da torneira, mas o gato permanecia imóvel como uma estátua. O dono pensou que pudesse ser algum tipo de feitiçaria. Alguns dizem que o gato voltou ao normal depois de um tempo, mas outros acreditam que o tempo tenha parado só para ele. Esquilo reiniciado. Na floresta, um trilheiro estava alimentando um esquilo quando algo estranho aconteceu. O esquilo de repente parou de comer e ficou com a boca aberta, congelado no tempo. Parecia travado. O trilheiro ficou parado, sem entender. Existem lugares na natureza chamados zonas de reinicialização. Locais onde a realidade reinicia por um instante, como quando o celular trava e reinicia. Geralmente, ninguém percebe, mas dessa vez o esquilo ficou preso no meio do processo, como se a tela tivesse congelado e precisasse carregar novamente. Talvez o trilheiro tenha presenciado um momento raro em que o mundo precisou se atualizar, e o esquilo não acompanhou. Avião congelado. Moradores saíram de casa e viram algo que parecia saído de um filme de ficção científica. Eles olharam para o céu, não por causa de nuvens, mas porque havia um avião parado no ar. Sim, isso mesmo, o avião estava suspenso sem se mover 1 centímetro. Não foi por vontade própria, parecia preso em um momento congelado, como se o tempo tivesse esquecido de seguir em frente. Ficou ali por alguns minutos estranhos, como se o céu tivesse dado uma falha. Outros voos foram cancelados naquele dia, tudo por causa dessa cena bizarra. Cachorro travado. Ao voltar para casa, o dono procurava por seu cachorro. Quando entrou no corredor, o viu, mas algo estava errado. O cachorro não se movia, parecia congelado no tempo, parado em um único ponto. O dono se aproximou, encostou nele, mas nada fazia sentido. Era como se uma força maligna tivesse tomado conta do animal. Ou talvez o cachorro tivesse ficado preso entre momentos, em um mundo que esqueceu de deixá-lo se mover. Multidão pausada. Em uma estação de metrô, uma garota brincando chutou o tênis da amiga para fora do trem. Mas, ao se virar, viu algo sem explicação. Tudo ao redor estava congelado, como se o tempo tivesse parado. Uma moça próxima estava no meio de um passo, parada no ar.
A garota ficou ali, sem entender se era real. Parecia ter entrado em um momento que ainda não estava pronto para acontecer. Pessoas congeladas, uma cena ainda carregando. E talvez, só talvez, ela não deveria estar ali. Sombra com loop. Um vídeo viralizou mostrando um adaptador preto com um fio plugado. Mas o estranho estava na sombra. O fio no chão estava perfeitamente reto, mas a sombra mostrava um laço. Como isso é possível? Parecia que a sombra não pertencia ao mesmo tempo. Talvez fosse de um passado ou futuro diferente. Alguns sugeriram que era um glitch na Matrix. O que você acha? Faixa pausada. Algo fez o trânsito parar, e não foram os semáforos. Um passageiro percebeu que, de um lado da rua, todos os carros estavam congelados no lugar, enquanto o outro lado seguia normalmente. Parecia que o tempo havia pausado só de um lado da rua. Alguns dizem que foi uma falha dividida, um momento raro onde a realidade carrega por partes. Como em um jogo, onde um lado da tela carrega e o outro não. Uma rachadura na linha do tempo que deixou todos se perguntando quanto tempo isso duraria. Céu em chamas. Moradores levaram um susto ao verem uma cena saída de um pesadelo. Havia fogo no céu. Sim, fogo brilhando intensamente, concentrado em apenas um ponto. O mais assustador, não havia nenhuma fonte de fogo por perto. O que causou isso? Alguns acreditam que foi um aviso, um sinal do fim dos tempos. Outros acham que o céu se abriu como um portal entre o inferno e a terra. Ninguém soube explicar, mas todos saíram com a mesma pergunta: o que está acontecendo com a realidade? Portal da Pizza. Galera, eu estou em 1998. Como podem ver atrás de mim, estou na Pizza Hut, de 1998. Um vídeo postado recentemente virou assunto na internet. Mostrava um homem filmando uma Pizza Hut, mas tudo parecia preso no passado. A comida, os funcionários, até os jogos, tudo parecia de 1998. A decoração, os uniformes, tudo exatamente igual àquela época. Mas, no fim do vídeo, o homem aparece retornando ao tempo atual, como se saísse de um portal invisível. Alguns acreditam que foi viagem no tempo. Outros acham que ele encontrou um lugar preso no passado. Há quem diga que foi um glitch temporal. Carro desaparecido. Na véspera de Ano Novo, 31 de dezembro, uma câmera de segurança captou algo inacreditável na Filadélfia. Mostrava um SUV capotando e prestes a atingir uma viatura policial. Mas, de repente, um carro estacionado simplesmente desaparece. Sumiu do nada. Todos ficaram em choque. Alguns dizem que o carro não pertencia a essa linha do tempo e retornou ao seu lugar original. Outros acreditam em teletransporte. Seja o que for, aquele momento provou que nem tudo ao nosso redor é o que parece. Talvez haja muito mais acontecendo por trás da realidade do que podemos entender. Hoverboard. Dois amigos estavam andando de skate numa rampa quando se depararam com uma cena bizarra. Um dos skates parou de repente no ar. As rodas da frente tocavam o chão, mas as de trás estavam suspensas. Nada fazia sentido. O skate ficou ali, como se alguma força invisível o segurasse. Os amigos ficaram confusos. Seria algo estranho naquele local? Talvez uma energia negativa? Ou será que a gravidade simplesmente não estava funcionando ali? Poderia ser um ponto quebrado nas leis da física, onde a realidade momentaneamente esqueceu de puxar o skate de volta ao chão. Um momento congelado no tempo. Um turista estava registrando a paisagem nevada quando viu algo estranho. Em uma escada, havia estalactites de gelo penduradas de um jeito incomum. Uma delas estava presa no corrimão, mas, no meio do caminho, ela parecia quebrada. Parte do gelo estava faltando, e a parte restante ficou suspensa no ar, sem apoio visível. Como isso era possível? Parecia que ele tinha entrado num mundo mágico, onde as leis da natureza não se aplicavam. Talvez o tempo tivesse pausado exatamente naquele ponto, prendendo o gelo entre cair e flutuar. Cervo duplicado. Um visitante em um parque estava apreciando a vista quando algo chamou sua atenção.
Um cervo com duas cabeças. Isso mesmo. Ele comia calmamente a grama, mas uma segunda cabeça parecia ter aparecido do nada. Depois de alguns segundos, essa segunda cabeça desapareceu, deixando apenas uma. Era como se o tempo tivesse feito uma repetição ou mostrado um reflexo de uma realidade alternativa. O cervo pertencia a outro mundo? Ou teria sido apenas um erro na simulação? Missing Dog, cão desaparecido. Um homem saiu com sua filha e o cachorro para passear no parque. O cachorro brincava animado, até que correu atrás da menina e desapareceu perto de uma árvore. Poucos segundos depois, ele reapareceu como se nada tivesse acontecido. Parecia impossível, mas aconteceu. Teria o cão escorregado por um lapso temporal? Será que entrou em outro mundo por um instante e voltou? Aquele parque poderia esconder uma passagem para outro plano? Seja o que for, o breve sumiço deixou todos com uma pergunta na mente. Será que há mais neste mundo do que conseguimos ver? Ovelhas congeladas. Um alpinista olhou pela janela de seu chalé e ficou chocado com o que viu. Havia várias ovelhas em um penhasco gramado, o que parecia normal até ele notar que nenhuma se movia. Estavam congeladas no tempo, como se um feitiço tivesse sido lançado sobre elas. Todas estavam presas no momento exato em que pastavam. Talvez fosse um congelamento temporal, um pequeno raio de tempo parado ao redor das ovelhas. Skywalker, caminhante do céu. Um morador olhou para o céu esperando ver nuvens normais, mas o que viu foi inacreditável. Um flamingo caminhava pelo céu. Isso mesmo, não estava voando nem flutuando. Dava passos como se o ar fosse chão sólido. Como isso era possível? Talvez não fosse um pássaro comum. Ou talvez o céu fosse uma terra oculta, revelada apenas para aqueles que olham no momento certo. Helicóptero travado. Durante um engarrafamento, um homem olhou para cima e viu algo estranho. Um helicóptero parado no céu, imóvel. Não voava, não se movia, apenas flutuava como uma estátua entre as nuvens. Alguns dizem que ele presenciou um fenômeno raro chamado Skylock, um ponto do ar onde o tempo congela. Eles aparecem do nada e somem rapidamente. Seja o que for, ele saiu dali com uma história inacreditável. Durante uma transmissão ao vivo, a jornalista Savannah Guthrie comentava sobre Lionel Richie quando algo bizarro aconteceu. O apresentador Al Roker, ao lado dela, congelou completamente. Seu rosto travado, sem piscar, sem se mexer. Ele ficou parado por vários segundos, enquanto os outros continuavam falando, sem perceber. As câmeras captaram tudo, o vídeo viralizou e muitos começaram a especular. Teria sido um erro no tempo, um glitch invisível que travou apenas uma pessoa? Armadilha do rio. Um pescador estava perto do rio quando viu algo inacreditável. 2 cavalos presos na água, imóveis como estátuas. O mais estranho era que a correnteza puxava seus corpos como se algo estivesse os carregando. Mas logo depois, os cavalos voltaram ao normal, como se nada tivesse acontecido. Por um instante, o pescador sentiu que eles nem pertenciam a este mundo. Aquilo o assombraria para sempre. Sinal mascarado. Um vídeo antigo de 1987 viralizou por um motivo assustador. Durante a transmissão de um programa de TV em Chicago, a tela foi invadida por um homem com uma máscara bizarra, estilo Max Headroom. Ele falava coisas sem sentido, com uma voz estranha e movimentos inquietantes. A emissora não conseguiu encerrar a transmissão. Era como se alguém tivesse assumido o controle total. Muitos acharam que foi apenas uma pegadinha, mas outros acreditam que havia uma mensagem escondida. Ninguém jamais descobriu quem foi. Rebanho congelado. No dia 28 de novembro, uma mulher alimentava suas galinhas no quintal. Pelo menos 5 caminhavam até ela, famintas. Mas, de repente, todas congelaram.
não se mexiam. Era como se o tempo tivesse parado. A mulher gravou tudo com o celular. Alguns dizem que pareceu um glitch na Matrix. Outros acreditam que uma energia estranha passou por ali. Seja como for, aquilo não era normal. Força oculta. Um homem saiu para caminhar e viu algo inacreditável. Uma pessoa parada ao lado de um caminhão estacionado. De repente, ela pegou o caminhão e o moveu com as próprias mãos, sem ajuda, sem ferramentas. O homem ficou chocado. Isso não era humano. Muitos começaram a dizer que aquela pessoa não era comum. Talvez fosse um ser com superpoderes ou algo que não era deste mundo. Ponto de desaparecimento. Uma câmera de segurança no aeroporto capturou algo inexplicável. Tudo parecia normal. Passageiros caminhando, voos sendo anunciados, até que um homem com uma maleta desapareceu no ar. Literalmente, sumiu diante de todos. Os que estavam ao redor ficaram em choque. Uns dizem que foi teletransporte, outros têm uma versão mais sombria. Aquele aeroporto teria sido construído sobre um local de rituais antigos e em dias raros, essa energia escolhe alguém e o leva embora. Mudança de cor. Algo assustador está vindo na sua direção, então se prepare. Durante a pandemia do coronavírus, 2 estudantes estavam caminhando pela beira da estrada. Um deles segurava uma pasta vermelha. Mas aqui é onde tudo ficou estranho. Ao passarem por um carro estacionado e aparecerem do outro lado, a pasta tinha mudado de cor. Agora era verde. Ninguém tocou nela, ninguém trocou. Ela simplesmente mudou. As pessoas que assistiram ao vídeo ficaram chocadas. Alguns disseram que era uma falha na Matrix, como se o mundo ao nosso redor tivesse cometido um pequeno erro. Talvez tenha sido apenas um instante, mas parecia que a magia havia escapado por entre as frestas da realidade. Escolha do inscrito. Agora vamos à escolha do nosso inscrito do dia. Uma mulher foi vista sentada no metrô, calmamente se maquiando. Mas, ao observar de perto, algo estranho chamou a atenção. Ela não segurava um espelho. Em vez disso, estava olhando para a própria mão, como se ela fosse um espelho. O momento foi capturado em vídeo e rapidamente confundiu todo mundo. Como ela conseguia fazer aquilo? Alguns disseram que talvez houvesse uma câmera escondida que só ela podia ver, ou talvez fosse um sinal de que ela não era realmente deste mundo. Seja qual for a explicação, parecia que a realidade havia se dobrado por alguns segundos. Se você gostou dessas histórias estranhas que desafiam a lógica e a realidade, não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo mistérios como esse. E lembre-se, nem tudo que parece real está realmente acontecendo. E às vezes, o erro não está na Matrix, está em nós.